Maria Farinha Grill, localizado na charmosa via gastronômica de Coqueiros, em frente à praia de Itaguaçu, possui uma vista privilegiada para os momentos de lazer com a família, almoço de negócios ou happy hour. O restaurante conquista seus clientes através dos cortes especiais de carnes, aperitivos e refeições executivas. Aberto de terça a domingo, Restaurante Maria Farinha Grill, na praia de Itaguaçu. Olá, no Marcou no Esporte de hoje você vai conferir o jogador que ajudou o Figueirense a sair da fila no Campeonato Catarinense. Campeão em 94 e autor dos 2 gols da final contra o Criciúma. Você vai conferir o nosso convidado de hoje. 17 minutos e meio de jogo. A barreira anda. 4 do Criciúma, 2 do Figueirense. Mário para a cobrança, bateu na barreira. Sobrou na área. Ricardo. Uma loucura no estádio Orlando Scarpelli. Olha aí o Vilmar o que está fazendo. Figueirense, olha a chance aí do Figueirense de novo. Entrou na área, pênalti. Penalidade máxima, marca o árbitro Dalmo Bozano. Aí Ricardo, câmeras abertas, acompanhe conosco, autoriza Dalmo Bozano, pode ser agora, é um momento importante, fazem 20 anos, Ricardo! Muito bem, a gente vai começando o Marcou no Esporte de hoje com o Ricardo, meio de campo, campeão pelo Figueirense em 1994, autor dos 2 gols da vitória contra o Criciúma. Nós estamos no Boulevard Café, no shopping Via Catarina, já estamos aqui com um cafezinho personalizado do Marcou no Esporte, ao lado do Ricardo. Como eu disse, natural de Biguaçu, é da terra, é aqui da Grande Florianópolis e ajudou o Figueirense a sair da fila. Ricardo, recebi e-mail, Twitter, foi pelo Facebook e até na Rádio CBN Diário, um ouvinte ligou e disse assim, ó, você tem que entrevistar o Ricardo. E hoje o Ricardo está aqui, é o nosso entrevistado. Que bom te ter aqui, Ricardo. O prazer é meu, eu agradeço o convite e agradeço também essas pessoas que ainda lembram de mim ainda, que pedem para fazer matéria comigo. Fico muito agradecido e hoje estou à sua disposição. E aí, Ricardo, como é que foi esse teu início? Por que você se tornou jogador de futebol? Como é que foi? Foi um peneirão? Como é que foi? Eu sempre tive o sonho de ser atleta, né? Atleta profissional. Aí tive uma oportunidade, um convite de um colega meu que morava no mesmo bairro do que eu. Me convidou uma vez para fazer um teste no Juvenil do Avaí. Eu fui, fiz o primeiro treino, o treinador na época, o seu Odílio, eu guardo até hoje na minha memória, foi o meu primeiro treinador no Avaí. Me escolheu, fui um dos escolhidos, né, para retornar e fazer parte do Avaí. Aceitei e ali começou a minha carreira. Daí, para chegar até o profissional, como é que foi? A minha carreira no Avaí, até chegar ao profissional, foi até um pouco rápida. Eu, com 17 anos, eu era juvenil, estava se apresentando para jogar no final de semana, para um treino, aí o profissional do Avaí ia fazer um coletivo. Eu acho que faltou um atleta para completar o coletivo. O Rui Guimarães chegou no túnel, né, a gente estava lá conversando com o nosso treinador, e perguntou para o seu Dilo se tinha algum atleta ali, se esse atleta ali, aqueles meninos ali faziam parte do Avaí, né? Ele disse, não, aqui são a categoria de base do Avaí, são parte juvenil. E o Rui Guimarães pediu um atleta para completar o coletivo. Aí o seu Dilo comentou se ele queria um destro ou um canhoto. O Rui falou, não, eu prefiro um canhoto.
Aí eu sou dele, então vai o Ricardo, é o canhoto que eu tenho. Aí eu fiz o coletivo nesse dia, treinei até legal, eu estava saindo para ir para o vestiário trocar de roupa, o Rui me chamou. Menino, a partir de hoje você não treina mais com o juvenil, você pode fazer parte aqui do nosso grupo. Amanhã você já troca de roupa ali no vestiário dos profissionais. E dali em diante começou a minha carreira no Avaí. Então a gente vai acompanhar um depoimento de uma pessoa que te ajudou também no início do futebol. A gente acompanha aqui no Marcou no Esporte. Na minha carreira como técnico de futebol profissional, eu sempre tive o hábito, né, de fazer, às vezes, treinamentos coletivos contra equipes de juniores e de juvenis também. E, às vezes, eu antecipava a subida dos jogadores de acordo com as possibilidades que eu previa que poderia jogar futebol. E um deles, para minha alegria, agora que eu estou participando desse programa maravilhoso aí, produzido pelo meu querido Fabiano, né, Linhares, foi o Ricardo. Para mim é uma honra, é um prazer muito grande falar de um jogador e principalmente porque lembra de mim e reconhece isso aí. Isso é muito bom, não para minha carreira que já acabou como técnico, mas pelas minhas lembranças de futebol, e tomara que você, Ricardo, seja muito feliz aí. E aí, Ricardo, o seu Rui Guimarães, e esse depoimento? Eu fico agradecido, né, por ter colocado essas palavras aí a respeito da minha pessoa. Foi uma pessoa que eu admirei muito como treinador, né? Uma pessoa que me deu a primeira oportunidade de treinar junto com os profissionais. Como ele falou, infelizmente depois ele teve que sair de Florianópolis, foi para seguir a carreira dele em outro estado. Aí veio outros treinadores, eu também continuei seguindo a minha, mas foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade. Uma pessoa que eu nunca mais vou esquecer. Tá, Ricardo, depois você acabou saindo e indo para o Figueirense. E a gente estava batendo até um papo. E foi uma coisa que você nem sabia que estava indo para o Figueirense, né? Foi uma negociação até meio estranha, Fábio. Eu estava nesse dia até que fui negociado, nem no treino da manhã eu participei. Um colega meu veio até a minha casa e comunicar que eu tinha que treinar à tarde, que tinha um pessoal lá que estavam querendo me negociar, um empresário. Aí eu fui, conversei na época com o João Carlos, que era o diretor de futebol do Avaí, gerente de futebol. A gente conversou até um bom tempo e eu aceitei a proposta que o Avaí me fez. Tive que abrir mão de algumas coisas, mas eu queria ser jogador de futebol, era um sonho meu. Até então no Avaí eu tinha jogado algumas partidas profissionais, eu tinha jogado até os 2 anos, mas não era aquilo ainda que eu imaginava para mim. Aí teve a oportunidade de sair para outra equipe, nem sabia para onde era, aceitei. E no meio da ponte é que tu ficasse sabendo que... Nós chegando em cima da ponte, o Margutti, que era o pessoal que me negociou, o empresário que me negociou, falou que eu estava indo para o Rancho Scarpelli, estava me esperando no Estreito. E para mim foi outro desafio, jogar no rival, na capital. Aquele tempo, né? Rivalidade. Era uma rivalidade muito grande. Na época eles não negociavam, o Avaí e o Figueirense não negociavam jogadores, era uma briga. Por isso que o Margutti que fez a negociação e eu fui para o Figueirense, outro desafio na minha carreira. E graças a Deus no Figueirense tive muitas alegrias, tive tristeza também, mas mais alegrias que tristeza, e lá consegui algumas glórias. Olha, a gente faz a primeira parada aqui no Marcou no Esporte, na sequência a gente vai falar sobre o título de campeão estadual. O Ricardo foi autor dos 2 gols na vitória contra o Criciúma em 94. O Criciúma, na época, jogava a Série A do Campeonato Brasileiro. Ricardo, Barbosa, Gelásio, Felício, um grande time que o Figueirense conseguiu aí sair da fila do Campeonato Estadual. Daqui a pouco a gente volta aqui no Marcou no Esporte. Quem não se delicia ao sentir o aroma e o sabor de um café fresquinho? Nas 3 unidades do Boulevard Café, você encontra diversas opções da bebida mais famosa e consumida do mundo. Cappuccino, expresso, com leite ou elaborado, acompanhados de deliciosas opções de doces e salgados. Aqui você encontra ambiente tranquilo e confortável. Boulevard Café. Café, conforto e qualidade. Em 3 endereços: na Cassol Centerlar, em Campinas, no Shopping Via Catarina e no Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Tá aí as imagens do Boulevard Café. O Careca é o proprietário, está aqui conosco. Careca, Boulevard crescendo aí no estado de Santa Catarina, né? Graças a Deus. Essa é a intenção, de fazer um bom trabalho com a família, com muito capricho,
E é um prazer realmente a gente estar aqui com nosso amigo para fazer uma reportagem digna de quem já fez e ainda faz. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Careca. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abração. Obrigado, fique à vontade. Obrigado. Vamos lá, Ricardo. Ricardo, além de campeão catarinense 94, também foi campeão brasileiro da Série C pelo Sampaio Corrêa. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Jogou na lateral esquerda, depois no meio, no Figueirense. Como é que foi isso? Você entrou num clássico, não tinha ninguém para jogar na lateral esquerda, bota o Ricardo e o Ricardo deu conta. Eu cheguei contratado para jogar no Figueira como meia, né? Mas aconteceu algum imprevisto. O Figueirense na época tinha um elenco muito reduzido. Aí na época a gente foi jogar um clássico, o Coutinho apareceu clinicamente fora de jogo, não tinha condição de jogo. Aí na época o treinador Almir Gil me escalou como lateral, eu aceitei e fui jogar, porque eu queria jogar, independente de onde fosse. Joguei e ali fiz uma boa partida e continuei jogando ali lateral esquerda até no ano seguinte, na metade do ano seguinte. Aí depois o Lula Pereira chegou, você virou meio campo. O time de 94... Aquele estilo do Lula. Lula Pereira, como é que você tá jogando? O Lula Pereira chegou, realmente, o nosso treinador era o Ricardo Picolé, caiu. Alguns resultados que não foram agradáveis, a diretoria achou melhor trocar de treinador, chegou o Lula. Na chegada dele, ele me colocou para o meio de novo, é uma posição onde eu gostava mais, eu sempre gostei de jogar. E ali terminei o campeonato de 94 jogando como meia esquerda. Ricardo, que lembranças você tem? 14 gols ao lado do Barbosa, vocês foram um artilheiro do Figueirense, né? No Catarinense. Que lembranças você tem aí desses jogos, principalmente da final? A gente está vendo imagens aí dos gols também. Que lembranças você tem? Eu tenho uma lembrança muito boa, né? Até hoje ainda guardo essa lembrança muito boa desse time de 94, que ali era uma família, muitos jogadores. Tinha o Gelásio, que hoje é um grande amigo meu, que a gente morava no mesmo bairro, vinha para o treino juntos. E alguns jogadores que a gente já tinha encontrado em categoria de base, jogando contra, eu pelo outro lado, eles pelo Figueirense. E ali a gente fez um grupo forte, um grupo unido, a gente queria, o objetivo de todo mundo era ser campeão, a maioria ali nunca tinha ganhado um título. Tinha alguns que já sim, o caso do Solis, que era um jogador mais velho, mais rodado, já tinha alguns títulos catarinenses. Mas a maioria do grupo do Figueirense não tinha ganhado o título ainda, então a gente achou ali que era a nossa vez. Era a oportunidade que a gente tinha de levantar um caneco. E além disso, o Ricardo foi campeão da Copa Mercosul, né? E foi reconhecido, não foi reconhecido? O Figueirense tem a taça, mas jogou Avaí, jogou Joinville, jogou Figueirense, jogou o Penharol, Olímpia do Paraguai. E outros clubes também. Outros clubes ali também, era um jogo único, né? Era um tipo de um mata-mata, né? Na verdade era um mata, né? Era um mata. Não tinha um mata. Não tinha nem jogo de volta, era um mata, era um jogo mas só. Foi um título que ficou na tua história, um título internacional. Né? É um título que a nossa estreia nessa Mercosul foi contra o Olímpia do Paraguai, uma equipe que eu nunca tinha enfrentado, uma equipe de outro país, né? E eu tive a felicidade nesse jogo de fazer o primeiro gol do Figueirense, um belíssimo gol de falta. E a gente teve o prazer de jogar contra essa equipe, e tive o prazer de fazer um gol ainda. Então isso aí é uma coisa que também está gravado e ficou gravado na minha história. Agora, você depois rodou aí Santa Catarina, rodou o Brasil também. E o título em 97 pelo Sampaio Corrêa, campeão brasileiro da Série C. Outro dia, ó, campeão 94 pelo Figueirense, campeão 95 na Mercosul, campeão em 97 brasileiro da Série C. Não é para qualquer um, hein? 2 títulos no Maranhão, o Maranhense também. E campeão maranhense também. Em 97 eu tive um convite, né, para jogar no Maranhão, um empresário de Criciúma fez um convite, eu aceitei. Aí cheguei lá e encontrei amigos lá que tinham jogado no Figueirense, o caso Gelásio, o Mauricinho, que chegou também, foi junto, mas não ficou no... Mauricinho, aquele que jogou atacante. Jogou no Vasco? Não, jogou no Figueirense atacante, jogou no Criciúma. Baixinho, rápido, né? Rápido. O Mauricinho teve alguns problemas lá, não ficou com a gente, infelizmente ele teve que sair. Nenê, que jogou no Criciúma, depois joguei com ele na Chapecoense. O Renato Carioca, que a gente também ficou muito amigo, que mora hoje em Itapema. E a gente fez um grupo forte lá também, com alguns jogadores que vieram de São Paulo. E conseguimos um título brasileiro invicto. Né? Então só quem tem esse título invicto do brasileiro é só o Inter de Porto Alegre e o Sampaio Corrêa lá do Maranhão. E você fez parte desse elenco? Fiz parte desse elenco e um grupo muito forte. Quem era o treinador na época? O treinador era um paulista, o Seu Pinho. O Seu Pinho, um treinador fanfarrão, um treinador que deixava a gente muito à vontade, muita brincadeira ele fazia com a gente. E também um bom treinador, conhecia muito futebol. A gente teve a felicidade de ser campeão lá 2 vezes, com um campeão brasileiro e campeão maranhense. Futebol tem alguma coisa, muita coisa engraçada. A gente fala do Araquém, a gente conta história, ri,
Você lembra alguma coisa que dá para contar no ar aí, não? Cara, se for falar, nós vamos ficar aí acho que uma semana falando de histórias que a gente vê no futebol, cara. Até vou contar uma história do Seu Pinho. A gente, lá no Maranhão, a situação era meio precária do clube, né? E a gente um dia jogando lá, treinando, ele até brincava que lá no Maranhão era uma serra pelada. A gente tinha que ir lá para garimpar e trazer o ourinho para casa, né? Porque era muito longe, a gente aqui do sul, jogando lá no outro lado, quase caindo já no oceano. E ele brincava muito lá do Sampaio, que Sampaio era uma serra pelada, a gente tinha que ir lá garimpar, passar dificuldade, mas na frente a gente tinha que colher os frutos, e realmente a gente colheu. Com um título brasileiro e um título maranhense. Legal, olha, a gente faz mais uma parada aqui no Marcou no Esporte, na sequência tem mais o Ricardo, campeão em 94 pelo Figueirense, Copa Mercosul 95, Sampaio Corrêa da Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta, tem o bloco final com o Ricardo. Bem, Fabiano, eu como treinador do Figueirense, né, eu tive o privilégio de poder colocar o Ricardo em atividade. Eu o conhecia das categorias de base do Avaí e em um determinado momento eu aproveitei até como ala esquerda pela sua capacidade, né, de definidor e habilidade que ele tinha. E graças a Deus ele saiu muito bem. Depois, em 94, ele acabou fazendo os 2 gols da final do Campeonato Catarinense. Eu desejo ao Ricardo, né, toda a felicidade, muita saúde e que realmente a gente tenha contribuído um pouco para o sucesso dele. A Open Brasil trabalha com impressão de pequenas e grandes quantidades em equipamentos digital e offset. Aqui você encontra impressão em excelente qualidade, atendimento personalizado e agilidade na entrega. Materiais gráficos como livros, revistas e jornais, papelaria institucional, cartões de visita, folders e banners, impressos em maquinários de última geração para atender às demandas mais exigentes de trabalhos editoriais, promocionais e publicitários. Muito bem, tá aí a nossa Open Brasil, nossa gráfica aqui também no Marcou no Esporte, mais um patrocinador, mais um parceiro aqui do Marcou no Esporte, nesse 2013. Bloco final com o Ricardo, grande papo, né? Ricardo que é natural de Biguaçu, campeão em 94 pelo Figueirense, campeão em 95 pelo Figueirense da Mercosul, 97 campeão brasileiro da Série C pelo Sampaio Corrêa, campeão maranhense. Ô Ricardo, antes de você falar, eu vou botar um depoimento aqui de uma pessoa que jogou contigo e inclusive foi artilheiro, empatou contigo em 94, hein? Ele vai deixar um recado para ti, a gente acompanha. Foi um prazer conhecer o Ricardo, um garoto humilde, né? Já que eu chegava no Figueirense como artilheiro e encontrar o Ricardo, um jogador com um talento enorme, um exímio cobrador de pênaltis, boa pessoa, família, tranquilo. Era até difícil ouvir a voz do Ricardo dentro de campo, né? Até hoje mantenho uma grande amizade com o Ricardo, porque foi um dos grandes responsáveis pela conquista do Figueirense de 1994, né? Bateu as faltas, desequilibrava o jogo, quando o jogo estava difícil, o Ricardo resolvia uma cobrança de falta, quando saía um pênalti, o Ricardo, como um exímio batedor, ia lá e conferia, a gente saía vencedor. Então, eu fico feliz por ter jogado com o Ricardo, por ter feito parte de um time vencedor, de uma geração vencedora, e só tenho a agradecer ao Ricardo por tudo que ele fez por mim, por todos os jogadores do Figueirense, porque eu era tudo garoto de base, todos os jogadores daqui da cidade, e hoje nós temos a felicidade de poder encontrar e conversar sobre aquele título. Até hoje nós podemos nos orgulhar de poder ter sido campeão pelo Figueirense e ter o reconhecimento, como todos nós tivemos, né, pelo torcedor do Figueirense, né? Isso o Ricardo, eu acho que também é feliz porque ele fez 2 gols e é um dos grandes responsáveis daquela geração vencedora do Figueirense. Grande Barbosa. Barbosa foi um dos melhores centroavantes que eu joguei no futebol. Não era muito habilidoso, não era a dele, mas na hora de finalizar, um exímio finalizador. O Barbosa, se tivesse 2 oportunidades, ele guardava. Fez muito gol no Figueirense, nos ajudou muito nesse título 94. Até como você falou, nós disputamos a artilharia do Figueirense nesse ano.
E a gente até brincava muito que ele gostava de bater pênalti, só que eu não dava brecha para eles, eu não errava, né? E ele não tinha como eles pegar a cobrança de pênalti. Mas até nos treinamentos eles brincavam, ele, o Sandro Ventura, também gostava de bater pênalti, mas só que como eu não errava, o Lula falou que não tinha como mudar. E eu graças a Deus, tive a oportunidade de jogar com o Barbosa, com o Sandro Ventura, com o Gelásio e outros jogadores também desse grupo vencedor de 94. O Barbosa foi um jogador que também nos ajudou muito nesse título. Cobrança de falta, você se inspirava em alguém, você treinava muito, você tinha essa aptidão, como é que era? A cobrança de falta eu treinava muito, eu treinava bastante. Eu ficava depois dos treinos com os goleiros lá sozinho, com o Casagrande, que era o treinador de goleiro, o Carlinho até brincava muito comigo. Ele falava, pô, parece que bota a bola com a mão, pô. De 10 faltas, 8 eu acertava no gol. Era muitas repetições, né? Tinha dia até que o Lula pedia para mim evitar um pouco de bater tantas faltas, porque podia ficar com dor muscular e ia atrapalhar no jogo, mas uma coisa que eu gostava de fazer era bater falta. Eu treinava bastante. Quando não tinha goleiro, eu até brincava com um menino lá, o Jair, que não sei se trabalha no Figueirense até hoje. O Jair, que ficava lá cuidando do gramado, não tinha goleiro. Acabou falecendo, o senhor, né? O Jair não, eu não sei se era um senhor, não, eu acho que era o outro. O Jair ficava lá, não tinha goleiro, eu botava o Jair debaixo do gol lá e o Jair que ficava tentando defender as bolas. E eu treinei muito, muitas faltas treinei muito, mas eu sempre me inspirei em alguém. Eu tenho o Zico, para mim que é o meu ídolo no futebol, é o Zico. O Zico, eu ficava no sábado, a gente jogava no domingo, concentrava sábado. Eu gostava de assistir muito o gol, porque aquilo ali eu acho que me inspirava no domingo. Eu via aqueles gols, cobrança de falta, de outro tipo de gols, e aquilo ali no domingo me inspirava. O que o futebol te deixou? O que você tem saudade de futebol? Você se arrepende de ter sido jogador de futebol? Acho que não, né? Não, eu realizei um sonho meu, acho que da minha família. O futebol me deu muita alegria também, como eu já falei, me deu tristeza também, mas me deu mais alegrias. Eu realizei um sonho, que é um sonho acho, de toda criança, ser jogador de futebol. E hoje eu posso dizer que eu fui jogador de futebol. Tenho títulos, consegui títulos, deixei histórias no futebol, no Figueirense, no Avaí não tanto, mas no Figueirense deixei a minha história, tem a minha marca. E o futebol me deu muita amizade, conheci muitos jogadores, muitas pessoas no meio do futebol, que até hoje a gente tem contato. E, como eu te falei, não ganhei muita coisa, não fiquei rico, mas tive muita amizade e acho que isso aí vale muito. O que você está fazendo hoje? Trabalha ainda com futebol, bate uma bolinha? A pessoa sempre pergunta, o que o Ricardo está fazendo hoje? Futebol é a minha paixão, é o meu esporte preferido. Hoje eu brinco, jogo uma peladinha no final de semana, quando posso. Quase todo sábado, a minha esposa não me cobra muito, porque tem hora que eu tiro um pouquinho do tempo da família para jogar um pouquinho de futebol, né? Mas é o que eu gosto de fazer. E eu brinco aos sábados à tarde, lá em Governador Celso Ramos, no Mar Azul. A gente tem um veteranozinho lá, a gente brinca todos os sábados. E futebol eu só vou parar de jogar quando eu não conseguir mais andar. Mas ainda, profissionalmente, você não toca na escolinha? Não, profissionalmente não. Só futebol só no amador mesmo, só brincando ao final de semana, sem compromisso. E o que a gente faz, né? Gosta e tem que também se exercitar um pouquinho, é o que eu gosto de fazer, de uma corridinha no final de semana. Ricardo, obrigado. Pô, foi um prazerzaço bater um papo contigo, né? Acho que o pessoal estava com saudade de ti, a gente já recebeu muitas ligações, como eu falei, e-mail, Facebook, Twitter, hoje em dia com essas redes sociais, e o pessoal pedindo o Ricardo, campeão em 94, campeão em 95, campeão brasileiro, é da nossa terra, aqui da Grande Florianópolis, é de Biguaçu. Obrigado e parabéns pela tua carreira. Eu que agradeço pelo convite, e a hora que vocês precisarem, se tiver outra oportunidade, eu estou à disposição. Legal, olha, a gente vai fechando o Marcou no Esporte de hoje, lembrando que a gente tem um Twitter, @Fabiano Linhares, e a gente também tem a nossa página no Facebook, Marcou no Esporte. Entra lá, curte a nossa página e também confira os outros programas que já foram gravados aqui com outras personalidades do mundo do esporte. Marcou no Esporte, @tvcom.com.br e também o nosso e-mail. Semana que vem, mais um convidado especial aqui na TV Com. Agradecimento ao Boulevard Café, nosso patrocinador, que hoje nós estamos aqui no Via Catarina, no Shopping Via Catarina, onde esse programa foi gravado. Um abraço, até semana que vem.